Olá, querido, olá, querida, paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que bom tê-lo você mais uma vez aqui conosco. Isto é sinal de que você está nos acompanhando as nossas ministrações e sendo por Deus edificado por intermédio da Santa Palavra, a Santa Palavra do Senhor. Lembrando que esse é o nosso principal objetivo aqui, ele edificar, é trazer uma informação espiritual com base bíblica para o fortalecimento da sua fé e o seu crescimento no Senhor. 3 pedidos tenho a lhe fazer neste momento, como de costume eu lhe faço, faço para aqueles que já estão aqui inscritos em nosso canal e para todo aquele que está chegando, para todo aquele que é novato e que está aqui para aprender conosco a palavra do Senhor. O primeiro pedido é que você, sem perca de tempo, já clique logo aí, se inscreva em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, torne-se inscrito para que você venha ser abençoado por Deus através da palavra. Ative o sininho e assim todas as vezes que lançarmos aqui um conteúdo novo em nosso canal, você estará sendo abençoado por Deus e notificado aí, e assim você vai conseguir nos acompanhar e não vai perder nenhuma ministração, nenhuma informação aqui espiritual para a sua vida. O segundo pedido é que você aproveite logo a oportunidade, já deixa logo a sua curtida, o seu like aí no nosso vídeo, isso vai nos ajudar muito para que o nosso vídeo possa aí ter um bom engajamento nas redes sociais, na plataforma do YouTube, e com isso alcançaremos o maior número de pessoas através da palavra. E o terceiro pedido, que sempre lhe faço, deixa aí o seu compartilhamento, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo, vamos alcançar o maior número possível de pessoas para serem abençoadas pela ministração da palavra de Deus, ok? Assim feito, vamos prosseguir em nosso assunto, aquilo que realmente nos importa, que é a palavra do Senhor Deus, a palavra do Senhor Jesus. Quero te lembrar que nós estamos falando a respeito das parábolas do Senhor. Estamos aqui sobre a série As Parábolas do Senhor Jesus. Já expliquei para vocês aí a respeito do significado do termo parábola, o que quer dizer parábola, como quero utilizar das parábolas. Você que ainda não teve acesso a essa informação, você pode aí na galeria dos nossos vídeos, você pode localizar, ok? Esse vídeo e vai ter aí a sua informação garantida. Depois também na descrição desse vídeo estarei deixando o link do vídeo Introdução às Parábolas do Senhor, que é para você recorrer ali e buscar essa informação para saber o que de fato significa o termo parábola, ok? Já falamos de uma parábola e agora nós estamos dando seguimento a esse conteúdo. E para isso, vamos estar recorrendo à Bíblia Sagrada, ok? A Bíblia Sagrada, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo de número 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí, alcance logo esse texto que nós vamos compartilhar com você agora. Mateus, capítulo 13, versículo de número 33, ok? Nunca fica sem a Bíblia. Sempre que você for conferir um vídeo aqui em nosso canal, Pastor Sávio Silva, sempre que você for conferir um vídeo, já tenha logo em mãos a sua Bíblia, porque nós vamos utilizá-la aí, explorar o máximo que for possível, porque tudo que falamos aqui temos como base principal a Escritura Sagrada, perfeito? Então, vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo de número 33. Está escrito assim: E disse-lhe outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
Mais uma parábola, mais uma vez o Senhor Jesus está utilizando toda a simplicidade, ok, dos seus discursos para transmitir as suas mensagens. Ele está falando sobre a simplicidade do crescimento, do avanço do reino. É bom sabermos que essa série de parábolas que ele está trazendo em Mateus capítulo de número 13 estão falando totalmente do reino de Deus. Jesus está anunciando o seu reino, Jesus está anunciando o reino do Pai. Então, de uma forma bem evangelística, no evangelismo bem prático, Jesus está trazendo as suas mensagens de forma bem simples e de forma bastante compreensiva para o público, né? Para o público que está recebendo as suas mensagens. A Bíblia está dizendo que ele pegou a mulher, introduziu uma quantidade de fermento em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha seria mais ou menos 39 litros de farinha. Assim, classificando nessas medidas, essas 3 medidas de farinhas aqui daria aproximadamente 39 litros de farinha, perfeito? 39 litros. Então, quando você pegar Mateus 13, versículo 33, falando sobre as 3 medidas de farinha, você já entende. Se trata de 39 litros de farinha. A mulher aqui desse texto representa a igreja. A mulher aqui deste texto representa a igreja. A igreja recebeu a missão da evangelização. A igreja recebeu a missão da evangelização. O chamado evangelístico que recaiu sobre os discípulos, o evangelismo global, o evangelismo universal, de Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Essa convocação de evangelismo global em massa foi a missão que o Senhor Jesus designou para a sua igreja. Essa missão foi dada para a igreja. A igreja tem a missão de levar a palavra, de anunciar o reino, de anunciar a mensagem e, consequentemente, ao anunciar a mensagem, ao anunciar o segredo de Deus, ao anunciar o reino de Deus, o reino do Senhor, ele toma um crescimento em proporções elevadíssimas, gigantescas. Uma igreja pode passar por 3 tipos de crescimento. É bom você registrar essa informação para nunca mais você esquecer. Uma igreja pode passar por 3 tipos de crescimento. O primeiro tipo de crescimento que uma igreja pode enfrentar é o crescimento conhecido como crescimento biológico. Crescimento biológico. Como seria? Acontece assim: um rapaz, um moço, casa-se com uma moça e no casamento, logicamente, eles vão gerar filhos. Esses filhos vão crescer, também vão se dar em casamento e vão continuar a gerar. Os filhos que são os frutos desse casamento vão estar fazendo com que a igreja local, a congregação, o reino em si, passe por esse crescimento. É o crescimento biológico que se dá por meio da geração de filhos. Os filhos que vão nascendo vão gerando crescimento para a igreja. Crescimento biológico. O segundo crescimento que o reino pode enfrentar, uma igreja pode enfrentar, é o crescimento por meio da evangelização. Esse crescimento por meio da evangelização se dá quando os crentes da igreja entendem o propósito, compreendem a missão, entendem a incumbência a qual o Senhor lhes designou e eles partem para cumprir a tarefa. E quando os crentes evangelizam, quando os crentes eles vão atrás das almas e as almas se rendem aos pés do Senhor, a igreja também ela vai crescendo. Estas novas almas que vão ser discipuladas, batizadas,
recrutadas, ensinadas dentro da comunidade evangélica. Estes serão os novos crentes. A igreja está passando por um crescimento. É um crescimento pela via da evangelização. Um terceiro tipo de crescimento que você precisa registrar aí é o crescimento chamado crescimento por adesão. Como que é o crescimento por adesão? O crescimento de uma igreja por adesão é quando crentes de outra igreja saem daquela igreja e migram para essa igreja. Saem crentes dessa igreja, migram para outra igreja. Já percebeu? Existem igrejas que crescem do dia para a noite. Sai 20 crentes de certo lugar, se agregam aqui. Daqui passa um tempo, sai 30 ou 10 crentes daqui, se agregam em outro lugar. E uma igreja, ela enfrenta esse crescimento do dia para a noite. Esse crescimento é muito perigoso. Esse crescimento, ele é muito perigoso. Porque não sabemos quais são os tipos de crentes que podem vir, que foram formados de uma forma desconhecida em outro lugar e podem gerar problemas terríveis agora nessa nova comunidade. Mas isso também é crescimento. Então temos 3 tipos de crescimento. Crescimento biológico, crescimento pelas vias da evangelização e crescimento por adesão. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está crescendo, o evangelho está sendo anunciado e o povo da terra está recebendo a palavra por intermédio da evangelização. Vamos prosseguir aqui para o texto, porque o texto está usando a palavra-chave, e a palavra-chave deste texto, dessa parábola, é fermento. O que é o fermento? O fermento, ele é o ingrediente que trabalha na massa. O ingrediente que trabalha na massa. Porém, o fermento, ele trabalha na massa de forma invisível. Não se percebe o fermento trabalhando na massa. Só se sabe que o fermento está ali. Ou o fermento só é percebido na massa quando a massa começa a ganhar forma. Aqui, enquanto a massa não começa a ganhar forma, tudo está levedado, segundo o texto. Enquanto a massa não ganha forma, o trabalho do fermento não é percebido, porque o fermento está agindo de forma invisível. O processo do crescimento, cada parte da massa vai sendo alterada. Alterada por quê? Alterada pelo fermento. No processo de crescimento dessa massa que recebeu a porção desse fermento, essa massa vai sendo trabalhada. Cada parte dessa massa está sendo pouco a pouco alterada por causa do fermento. A massa, ela vai passar, depois de receber uma quantidade, uma porção do fermento, vai depender muito de qual tipo de massa está sendo aqui preparada, qual é o tipo, o que a pessoa está pretendendo preparar ou fazer. Aí vai depender muito do que se pretende fazer para sabermos aqui, para calcularmos a quantidade de fermento que será colocada nessa massa. A massa, ela pode entrar em um processo, ela deve entrar num processo de descanso. Esse processo de descanso é chamado de processo de levedura, até que toda esteja levedado, ou que tudo esteja levedado. Esse processo de levedura, cada partícula da massa está sendo modificada. Modificada para quê? Para crescer. Nesse processo de descanso, que é o processo de levedura da massa, cada partícula da massa, por menor que seja, está sendo modificada para que essa massa venha crescer, porque o processo da introdução do fermento é para fazer a massa crescer. Então, enquanto a massa está sendo levedada pelo fermento, cada partícula dessa massa está sendo transformada. Transformada para quê? Transformada para
crescer. Então, isso é muito importante, porque na nossa vida ministerial, nosso chamado, todos nós aqui temos promessa. Todos nós temos um chamado específico. Eu tenho uma promessa do Senhor, você tem uma promessa de Deus. Nós temos um chamado do Senhor. Entretanto, as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, não acontecem do dia para a noite. Há um processo espiritual, há um processo chamado tempo. E esse processo é um processo que nós passamos, que Deus nos permite passar, para que cada partícula desse chamado, dessa promessa, seja trabalhada para contribuir para o nosso próprio crescimento. Tá demorando? Tá. Demora? Demora. Exige paciência? Exige. E a maioria de nós não suporta isso. Por quê? Somos imediatistas. O que é ser imediatista? Queremos as coisas no nosso jeito. Queremos as coisas no nosso tempo. Tem que ser na nossa hora. Tem que ser no nosso dia. No tempo que nós queremos, da maneira que nós planejamos. O nosso mal é pensarmos que as coisas de Deus vão acontecer do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos, no tempo que nós queremos. E entendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Existem algumas pessoas que estão se perguntando, estão olhando para o céu dizendo: Deus, por que tanta demora? Deus, por que o Senhor falou e até agora não aconteceu? Deus está falando com crentes aqui. Deus, por que até agora não aconteceu? Porque tu falou que iria abrir a porta, não se abriu. Porque tu falou que eu iria viajar e eu não viajei. Porque o Senhor falou que eu seria obreiro e ainda não fui consagrado. Porque o Senhor falou que eu seria pastor e ainda sou membro. Porque o Senhor falou que eu seria cantor e eu ainda nem sei cantar. Existem pessoas que estão se perguntando por que ainda as coisas não aconteceram. E Deus está me usando nessa ministração para dizer para alguém: você está sendo trabalhado por Deus. Você está sendo trabalhada por Deus. Deus está me usando para abrir os seus olhos, para você entender que você precisa suportar o processo da espera, o processo da levedura, o processo do descanso da massa. Enquanto está demorando, o fermento está trabalhando, o céu está agindo e cada partícula do seu corpo, do seu chamado, do seu ministério está sendo modificado. Por quê? É necessário para crescer. É necessário para crescer de forma estruturada. Vamos voltar para o texto. A massa, se for tirada, recebe essa informação, quase que eu perco. A massa, se for tirada do processo, se for arrancada do processo de descanso, do processo de levedura antes do tempo, pode comprometer o sucesso dessa massa. Essa massa é uma massa de sucesso. Essa massa é uma massa de promessa. Porém, se não souber esperar o tempo e se sair do processo antes da hora, todo o sucesso futuro pode ser comprometido. Essa massa pode ser comprometida e o sucesso que ela teria se esperasse com paciência o tempo certo das partículas serem totalmente modificadas, o sucesso seria garantido. Por que você percebe que muitos crentes, que muitos obreiros, que muitos ministros, que muitos pregadores, que muitos ministérios são promissores, são cheios de potencial, porém começam como relâmpago, brilham nos ares, só que somem. Na mesma proporção que aparece, desaparece. Por quê? Porque são impacientes, não têm
paciência para esperar o momento certo para Deus fazer, porque Deus, ele não tem pressa. Deus, ele trabalha em você para depois trabalhar através de você. Você é uma massa que está sendo trabalhada por Deus. Eu sou uma massa que estou sendo trabalhado por Deus, porque Deus não vai trabalhar através de mim sem que primeiro ele trabalhe em mim. Algo dentro de mim precisa ser mudado. Algo dentro de você precisa ser mudado. Enquanto Deus não mudar algo em mim, ele não mudará em outro algo através de mim. Então receba essa informação espiritual, meu irmão e minha irmã. Deus está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Se você puder pegar, pega. Se não puder, pega do mesmo jeito, porque Deus está falando aqui. Vamos prosseguir para o texto, Se a massa não ficar pronta, se a massa burlar o processo, burlar o tempo, sair do processo antes da hora, vai comprometer o processo final, o resultado final, melhor dizendo. E se comprometer o processo final, ou resultado final, as pessoas não serão devidamente alimentadas. Porque você acha que tem muitos ministérios que não nutrem a necessidade das pessoas, no sentido de alimentar. Quantos pregadores que belíssimas embalagens, mas não tem conteúdo. Quantos obreiros, profetas, que você olha a embalagem perfeita, porém não tem conteúdo, não tem nada que nutre a nossa necessidade. E a igreja precisa ser nutrida, a igreja precisa ser alimentada, a noiva do Cordeiro precisa ser nutrida, porém as massas que estão sendo trabalhadas não estão tendo paciência para aguardar o resultado final, estão saindo do processo antes do tempo, estão assumindo os altares despreparados. E por isso, na maioria das vezes, não somos alimentados, porque o alimento está sendo comprometido, porque alguém não está esperando, não está suportando o processo do tempo. Essa é a primeira parte do fermento, porque o fermento na Bíblia tem dois aspectos. E o aspecto positivo que nós vemos no fermento, é o aspecto aplicado por Jesus nesta parábola, ok? É lógico que a Bíblia também apresenta o outro aspecto do fermento, o aspecto negativo, ok? O aspecto negativo. A Bíblia revela o fermento em dois aspectos, ou de dois lados, ou em duas formas específicas de interpretação. E ele tem que ser interpretado da forma com que está sendo apresentada no texto. Nesse texto da parábola, o fermento está apresentado como algo positivo, ok? Algo positivo que foi inserido, perceba o texto, por gentileza, foi inserido em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado, ou seja, até que a massa se desenvolveu e a massa cresceu. Aplica-se ao reino de Deus, que é pouca coisa que foi inserida nessa massa, né? A massa representa os homens, foi inserido, e como que o reino está crescendo, como que o reino está desenvolvendo, como que o evangelho tem sido anunciado e como que o cristianismo tem crescido em todos os hemisférios do planeta Terra. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto do fermento, é o lado benéfico, é o lado positivo. Só que a Bíblia também apresenta o lado negativo do fermento. E quando a Bíblia apresenta-nos o lado negativo do fermento, aponta o fermento como doutrina estranha, heresia, falsos ensinamentos, tanto por parte da religião judaica no passado, os ensinos que procediam dos herodianos e de outras seitas no Novo Testamento, e até mesmo dos hereges
que disseminavam falsas doutrinas nas igrejas que os apóstolos do Senhor Jesus estavam abrindo em atividade missionária. Deixa eu comunicar a vocês aqui só um pouco a respeito disso em alguns minutos. Não pule o vídeo para você não perder a informação por completa e entender o rolo de forma completa sobre o fermento nos dois aspectos. O aspecto positivo, que é o da parábola, e o aspecto negativo, que foi empregado tanto por Jesus, no sentido dos falsos ensinos dos fariseus, e também dos hereges que atrapalhavam o crescimento da igreja no tempo do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos do Senhor. Vejamos aqui em um texto da Bíblia, Epístola de Paulo, escrita aos Gálatas, no capítulo de número 5. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5 e no versículo de número 9. Perceba o texto, por favor. Está escrito assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora a gente aplica no contexto que Paulo está mencionando o fermento. Qual é o contexto? Heresia. Qual é o contexto? Pecado. Qual é o contexto? Frutos da carne. Qual é o contexto? Mentira. Então, aqui o fermento se aplica no ponto totalmente negativo. Aqui o fermento se aplica no ponto totalmente maléfico. Então, temos que observar o contexto. Aqui o contexto se aplica à religião judaica, os judaizantes que atrapalhavam o ministério de Paulo nas cidades da Galácia, que insistiam que os crentes deveriam praticar os rituais mosaicos. Só que o que eles não entendiam é que a igreja de Jesus, ela não era formada na totalidade de judeus, mas na totalidade de gentios. A igreja do Senhor era gentílica, é gentílica. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então o que acontecia? Eles queriam insistir para que os crentes continuassem a praticar, aqueles que vinham para o cristianismo, que eles praticassem os ritos mosaicos da religião mosaica. Isso se tornou um fermento na igreja, um fermento tão destruidor que estava em certo ponto aniquilando as mensagens apostólicas, a mensagem de Paulo, e Paulo precisou energicamente combater esse fermento. Jesus também combateu esse fermento. Vamos compartilhar com vocês aqui outro texto, você não pode perder, por isso eu digo para ficar com a Bíblia, que a gente sempre tem explorado aqui, a palavra de Deus, Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 16, se você puder alcançar aí, 16, versículo 6. Versículo 6, está escrito assim: e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento, vamos ver de quem? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 11 agora, versículo 11. Como não compreendeis que vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Então os discípulos não entenderam quando Jesus estava mencionando fermento, acharam que era fermento de pães, né? No sentido literal. Só que Jesus estava falando concernente ao fermento no tocante ao ensino dos fariseus. O ensino que era um fermento que prejudicava o ensino de Cristo. E na verdade Jesus, os ensinos de Jesus sempre contrariou o ensino dos fariseus. Os ensinos dos fariseus sempre foram rechaçados por Jesus, porque os fariseus ensinavam algo que agia de forma negativa com aquilo que o evangelho, que a essência do reino ensina. Como, por exemplo,
Os fariseus ensinavam sobre a oferta pública, o ato de ofertar publicamente. Jesus ensinava que a oferta era secreta. Fariseu, oferta dada de forma pública, para bater no peito e dizer: eu fiz, eu ofertei, eu contribuí, como aquele fariseu que batia no peito e dizia: eu dizimo de tudo que ganho, dizimo dos frutos do hortelã e etc, e etc. Então o fariseu tinha o costume de fazer e tocar trompete. Aí Jesus falou o quê? Vocês não vão fazer assim. A oferta é secreta. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa tomar conhecimento. Oferta secreta. O fariseu também ensinava que a oração deveria ser pública. Oração pública. Gritar nas praças, fazer as suas orações, promovendo grandes alardes, grandes barulhos públicos nas praças e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. O que Jesus ensinou? A oração precisa ser secreta. Fariseu, oração pública. Oração nas praças. Oração nas esquinas. Oração no tom de exibicionismo. Jesus, oração secreta. Entra no quarto. Fecha a porta. E tu vai falar com o teu pai em secreto. Essa era a oração de Jesus. No sentido da oração, do ensino de Jesus, a oração, ninguém precisa falar que está orando, ninguém precisa mostrar que está orando, ninguém precisa revelar que está orando. Eu vou saber que você ora quando você abrir a sua boca pela manifestação da unção espiritual na sua vida. Eu vou saber que tu ora quando você estiver pregando, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus, porque quem ora faz a obra com ousadia e faz a obra com coragem. Eu não preciso tirar selfie. Eu não preciso acordar 3 da manhã ao pé da cama, tirar selfie e dizer que eu estou orando. Eu não preciso me fotografar no monte orando, de joelho dobrado. Eu não preciso mostrar que eu estou orando, porque a oração que Jesus ensinou é a oração no secreto. É a oração no secreto. Então, vamos prosseguir. Os fariseus ensinavam o cumprimento aos amigos. Fariseus ensinavam cumprimento aos amigos. Jesus ensinava o cumprimento a todos. Não saudeis só os seus amigos. Não saudeis apenas aqueles que vos saúdam, mas eu vos digo, saudai os vossos inimigos. Então Jesus ensinava saudação a todos. Os fariseus ensinavam sobre os primeiros lugares, nas ceias, nos encontros. Jesus ensinava os seus discípulos a fazer diferente. Fariseu quer primeiro lugar. Jesus, vocês procurem o último. Porque disse Jesus, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então havia um contraste entre os ensinos de Jesus e os ensinos dos fariseus. E por que Jesus reprovava tanto? Porque os fariseus buscavam o seu próprio ego. Eles caíam nessa vaidade humana, nessa soberba humana, na famosa egolatria. Adoravam a si mesmo e não adoravam o Deus que eles afirmavam ensinar. Por isso que Jesus disse: apartai-vos do fermento dos fariseus, porque eles pregam e não vivem. Eles dizem para fazer, mas eles não fazem. Então, afastem-se desse fermento. Irmão, a massa é a igreja. A massa é a igreja, o corpo do Senhor. O diabo quer introduzir o seu fermento no meio do povo de Deus para poder manchar a imagem da igreja, para poder destruir a igreja, para poder atrapalhar o crescimento da igreja. Que Deus nos guarde desse fermento, que Deus nos guarde da ação desse fermento maligno, inveja, contenda, disse-me-disse, fofoca, rebelião, desobediência, maledicência, adultério, tudo que o diabo tem trazido para poder prejudicar
o crescimento da igreja, o crescimento verdadeiro do corpo do Senhor, dessa massa que nós chamamos de corpo. Então precisamos ser cautelosos, ok, pessoal? Pedimos a Deus que Deus amplie o nosso conhecimento e a nossa visão espiritual para que possamos combater toda manifestação e espécie de fermento que vem agindo no meio do povo de Deus. E existe uma coisa que combate o excesso de fermento na massa. Existe uma coisa provada que combate o excesso de fermento na massa. Porque a massa, ela pode ser, o fermento, ele pode ser inibido a sua ação quando se coloca um elemento ou um condimento que é muito conhecido pelas pessoas. Ele é chamado de sal. O sal tem uma ação fundamental para inibir a ação do fermento. O sal é descrito na Bíblia como verdadeiro crente. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. O verdadeiro sal tem o poder de inibir a ação do fermento, que pode representar o falso crente. O verdadeiro crente, o sal. O falso crente, o fermento. Então, se o fermento vem de lá para cá para atrapalhar a igreja, daqui para cá está vindo o sal, para bater de frente com o fermento e inibir toda a ação do fermento para prejudicar a igreja. A pergunta que eu faço é essa: você é sal ou você é fermento? Essa é a pergunta que eu faço. Na igreja que você congrega, você é sal ou você é fermento? Na igreja que você congrega, qual tem sido a sua ação? Qual tem sido a sua atitude? Atitude de sal ou atitude de fermento? Atitude de sal ou atitude de fermento? Existe uma outra coisa que é muito interessante também para eliminar, não é? Para eliminar o processo de ação do fermento, quando ele passa do ponto. Quando ele passa do ponto, existe outra coisa interessantíssima para eliminar. E as irmãs, né, que mexem com essas coisas entendem muito bem do que eu estou falando. Para inibir também a ação do fermento quando passa do ponto, tem uma outra coisa que é interessante. É chamada de água quente. Água fervendo serve também para inibir a ação do fermento. Passou do ponto, joga na água quente, porque a água quente vai matar as toxinas desse fermento que está prejudicando a massa, tanto no sentido de fazer ela ficar assim, não desenvolver, ou desenvolver de forma muito acelerada, que ela pode estourar a massa. Então, o fermento, usado em muita quantidade, ele pode fazer a massa ficar travada, enrijecida e não crescer, mas pode fazer a massa crescer também de forma tão terrível e assombrosa, de maneira que ela explode. Explode. Então, tem que ser tudo colocado de forma regrada. Percebeu que foi colocado acima do ponto, tem alguém acima do ponto, passou do ponto, joga água quente, porque a água quente vai inibir a ação. Essa água quente aqui pode representar o poder do Espírito, que é quente, porque ele é a água, ele se manifesta como água, e não é água gelada, e não é água morna, é água quente que quando vem sobre a massa, a igreja, tem o poder de remover o excesso de fermento. Por isso que a igreja precisa dessa água quente. Muitos líderes têm banido essa água da igreja porque não têm deixado o Espírito Santo agir com liberdade no meio do povo de Deus. Tem proibido o falar em línguas, tem proibido a profecia,
tem calado os profetas do Senhor, tem chamado os pentecostais de meninos e crentes emocionados e tem posto para fora o Espírito do Senhor, que é a água quente, que tem o poder de neutralizar a manifestação desse fermento satânico que está destruindo algumas igrejas. Mas que peçamos a Deus que venha com essa água sobre a igreja, sobre a massa, que essa água quente tome totalmente a massa e que a massa seja purificada para que não venha a ser comprometido o crescimento do evangelho e o avanço da igreja de Deus. Eu sinto Deus nessa ministração. Eu sinto Deus aqui nessa sala para liberar uma informação espiritual sobre a sua vida. Seja uma massa que cresça de forma correta. Não burle as regras. Não atropele seu pastor. Não atropele a sua liderança por nenhuma promessa. Porque toda promessa feita por Deus está condicionada a uma coisa: obediência. Então seja obediente e não se transforme em um fermento que venha prejudicar o povo de Deus. Não seja fermento, seja sal. Não seja fermento, seja sal, ok? Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça, te espero na próxima ministração, viu? Já temos o próximo ensino preparado, a próxima parábola já está preparada e tem um alimento quentinho para você receber. Uma informação espiritual que com certeza vai impactar a sua vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.